Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, canal Professor Bilibil Responde. O nosso vídeo de hoje é sobre Dom Pedro II e essa é uma pergunta que já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo, eu ainda era professor na educação básica e ela me foi feita por um aluno do ensino médio, né? Uma aula que a gente trabalhou questões do Império e essa pergunta eu estou reproduzindo ela aqui, primeiramente porque eu acho que pode ser assunto de interesse de mais pessoas, mas porque ela me fez pensar, né, naquele momento, em momentos posteriores, né, sobre os grandes estadistas brasileiros. Né? O vídeo de hoje não é sobre os grandes estadistas brasileiros, mas o vídeo de hoje é sobre Dom Pedro II, porque existem entre as pessoas que defendem a volta da monarquia no Brasil, elas têm esse argumento muito fortemente, que uma das razões é que o Brasil teria produzido uma linhagem, né, de monarcas, né, que fariam o país se desenvolver, que trariam uma estabilidade política ao país. E citam como exemplo Dom Pedro II. Então vem a dúvida: será que realmente Dom Pedro II foi o maior estadista da história brasileira? É. Bem, questões desse tipo, né, elas não podem ser respondidas com sim, não, é, de uma forma taxativa, porque são percepções. Né? E como eu acabei de referir, para os monarquistas, certamente eles entendem Dom Pedro II como uma referência da política brasileira. Outros pensadores, seja da história, seja da ciência política, podem ter opiniões diferentes. No que eu posso ajudar a responder essa pergunta? Né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho quem foi Dom Pedro II, que Brasil ele governou. Né? Então, Dom Pedro II foi uma criança, eu digo assim, que é uma criança que não teve infância, porque Dom Pedro II, quando Dom Pedro I abdica do trono em 1831, ele tem 5 anos de idade e ele só poderia ser imperador quando fizesse 18 anos. Até então, ele teria que ser educado para tal. Mas aí nós sabemos que houve um período de instabilidade, né, o chamado período regencial, né, que é o intervalo entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, e esse dispositivo constitucional, né, da Constituição de 1824, foi ignorado, né, o chamado golpe da maioridade, né, porque era o que a elite política queria. Né, e talvez até mesmo o povo, né, também desejasse a rápida chegada ao poder de Dom Pedro II. Então ele assume com 15 anos, ou seja, dos 5 aos 15 anos, Dom Pedro foi educado para ser o imperador do Brasil. Né? E ele tem que enfrentar, né, já em 1840, quando ele assume, ele já está em curso a Revolução Farroupilha, que foi a mais longa, durou 10 anos, revolta ela inicia no período regencial, né, então é a mais longa revolta do período regencial, tanto é que ela só é resolvida em 1845, né, aí já com 5 anos do segundo reinado no Brasil. Então, depois desse momento, né, há uma, digamos assim, uma pacificação, né, do país e há uma calmaria política. Né? Isso porque os dois principais partidos, né, da época, depois, mais adiante no Império vão surgir outros, era o Partido Liberal e o Partido Conservador, e ambos eram constituídos da mesma o mesmo segmento da sociedade compunha ambos, que eram fazendeiros, pecuaristas ou pessoas de posses da época, ou seja, eram os mesmos interesses, só divididos em dois grupos de pessoas. Então não havia muita disputa sobre que tipo de país deveria existir, né? Já que os grupos políticos pensavam muito parecido. Né? Então, Dom Pedro vai ter um reinado de 49 anos, né, de 1840 a 1889, e aí que vem as questões. Né? Dom Pedro II era uma pessoa bastante instruída, né? Tinha muito amor pela sabedoria, ele tinha muita curiosidade com invenções, em todas as viagens dele ele procurava ver coisas novas,
Tanto é que quando ele vai aos Estados Unidos, lá ele vê um aparelho telefônico e ele manda instalar um, né, no palácio, o primeiro aparelho telefônico do Brasil. Isso só para dar um exemplo, ele era um amante de tecnologias. Quando o Louis Pasteur estava fazendo as suas pesquisas e precisava de dinheiro para expandi-las, o Império Brasileiro foi um dos que contribuíram com as pesquisas, né? Justamente porque Dom Pedro era um patrocinador das ciências, né? Então, ele era assim, digamos, em termos de postura, em termos de caráter, né? Eu acho que ele reunia todas as grandes qualidades de um grande estadista, né? Era uma pessoa pacífica, uma pessoa bondosa, uma pessoa que valorizava o conhecimento, a ciência, a inovação, né? A educação, né? Então, como pessoa, Dom Pedro II cultuava todos esses aspectos. Então, assim, eu digo que seria uma pessoa que, se vivesse hoje, no século XXI, as pessoas se admirariam, né, com a figura dela e seria uma pessoa benquista por todos, né? Porém, eu acho que a gente não pode ficar só na análise da figura de Dom Pedro II. É preciso ver que tipo de país Dom Pedro II governou, né? O Brasil de Dom Pedro II era um Brasil escravista, embora Dom Pedro fosse um defensor da liberdade. E as crônicas que nós temos dele e da princesa Isabel é de que os escravos recebiam pagamento e eram muito bem tratados. Mas o país não se resumia aos escravos do palácio. O Brasil era um país analfabeto. Somente a elite estudava a educação básica no Brasil e mandava seus filhos estudarem na Europa. O povo brasileiro não tinha educação. O Brasil era um país agrário. E nós sabemos que o Visconde de Mauá acabou falido, né, por ser um visionário e tentar industrializar e modernizar o Brasil. Não encontrou eco na sociedade e nem no Estado brasileiro. Então, tudo aquilo que Dom Pedro valorizava, a inovação, a educação, a liberdade, no seu governo não existia. Então, assim, eu não quero com isso ofender a memória de uma figura histórica importante da trajetória brasileira, mas eu quero com isso dizer que o grande estadista, ele também teria que pensar nessas coisas. E eu acho que faltou a Dom Pedro II enfrentar, né, os seus adversários políticos. Porque se ele entendia a escravidão como algo aviltante, né, pelas crônicas que nós temos da época, então ele deveria ter mais empenho, né? A história deveria ter registrado mais momentos dele de indignação, de enfrentamento. Ele conciliou tudo, inclusive os atrasos do país que ele vivia, mantendo um país escravista, agrário, analfabeto e atrasado. Então, como pessoa, eu acho que Dom Pedro foi uma figura fantástica. Como governante, faltou, né, transpor todas essas suas qualidades pessoais para a sua ação como um estadista, né? Então, de minha parte, eu não posso dizer que Dom Pedro II é o grande estadista da história brasileira. Eu acho que ainda falta esse grande estadista. Falta para a nossa história o estadista que realmente enfrente os problemas brasileiros e enfrente aqueles que querem manter o país, né, com essa mentalidade, com parte dessa mentalidade colonial que existe até hoje, né? Então essa é a minha opinião, né? Mas eu concordo que Dom Pedro II foi uma grande figura, e uma figura importante da nossa história e que merece mais estudos, mais discussões. Mas aí você nos ajuda. Você dá o seu like, você se inscreve e você critica, né, construtivamente, é claro. Esse é um debate aberto e civilizado. E traz sugestões para nós fazermos outros vídeos, discutirmos outras coisas. Valeu? Sucesso a todos!